Bem, continuando então com os nossos estudos a respeito da doutrina espírita, curso básico 1 do Centro Espírita André Luiz, nós vamos falar alguma coisinha hoje sobre o tríplice aspecto da doutrina, né, e sobre as obras básicas que a compõem, que na verdade demonstrar, a intenção de demonstrar que a coerência que existe entre as 5 principais obras da doutrina dos espíritos, ok? Então vamos lá. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Ela tem uma vertente científica, né? E através da qual, por meio de técnicas de investigação, buscou-se comprovar a veracidade dos fenômenos espíritas, né? Da comunicabilidade, da pré-existência do espírito antes da reencarnação, da continuidade como individualidade após a morte. Então, usou-se técnicas especiais, né, para, de uma maneira científica, comprovar que esses fenômenos são reais, né? A doutrina espírita tem também um aspecto filosófico, né? Quando, com base na revelação, né, dos resultados de toda a análise, né, conseguiu-se respostas significativas para questões importantes da nossa vida, né, enquanto espíritos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e etc. Tudo isso, todas essas respostas a doutrina espírita nos oferece. E um terceiro aspecto, o aspecto religioso. A gente vai discutir se a doutrina espírita é uma religião, não é uma religião, né? Mas no aspecto religioso, o grande objetivo é o que se conseguiu com a ciência e com a filosofia aplicar na vida de cada um de nós, de modo que a gente consiga, individualmente e coletivamente, a nossa própria transformação moral e a nossa evolução. Esse é o grande objetivo, né? Então, no livro O Consolador, Chico Xavier, por meio da psicografia, né, Emmanuel nos trouxe essas orientações por meio de Chico Xavier, dizendo o seguinte, que podemos tomar o espiritismo simbolizado por um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia o vinculam à Terra, porém a religião, ou o aspecto religioso, ou da religiosidade, da espiritualidade, né, da espiritualização, é o ângulo divino que o liga ao céu, né? Então, colocando isso graficamente, nós temos ciência que estuda de um modo sistemático, contínuo, elaborado, estruturado os fenômenos, né? A filosofia que esclarece as grandes questões, e esses dois aspectos nos dão uma base de conhecimento, ok? Agora, quando nós pegamos todo esse conhecimento e aplicamos no aspecto moral, nós temos o aspecto religioso da doutrina espírita, né? Esse aspecto que nos sublima a todos nós. E o que é sublimar? Sublimar é tornar-se sublime, né? Enaltecer, engrandecer, exaltar e etc. Então, o aspecto religioso da doutrina é um grande ganho, né? Porque ele nos sublima, ele permite a nossa ligação com a espiritualidade maior a partir do conhecimento que adquirimos no aspecto científico e no aspecto filosófico, ok? Então, como ciência, a gente vai usar alguma reflexão aqui de Gabriel Delany, né, no livro Fenômeno Espírita. No aspecto científico, diz ele, o Espiritismo demonstra a existência da alma, né, voltando aí ao conceito alma, o espírito encarnado, né, desencarnado espírito, encarnado alma. A sua imortalidade,
né? Principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados, tá? E a partir desse estudo, né, permitiu-se a fixação de leis que regulamentam esse tipo de intercâmbio. Quando é possível fazer, quando não é, e etc, etc. Né? Então, fixação de leis. E essas leis estão contidas basicamente, né, no livro dos médiuns, a gente vai ver daqui a pouquinho. Como filosofia, nós fomos buscar alguma informação no ESD, né, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita Brasileira, né, e nesse livro Doutrina Espírita de Olindo, tá? Eles falam o seguinte: quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, nasce a filosofia, que mostra o que são essas coisas e por que elas são assim, ok? Quando a gente interroga, né? Quando nós queremos saber, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho isso. O termo filosofia vem do grego e significa amor à sabedoria, ok? No aspecto filosófico, a doutrina espírita preocupa-se com os grandes problemas, com as grandes questões da humanidade, né? Com as nossas dúvidas, com as nossas grandes questões, né? Com a nossa condição de entender a imortalidade, a nossa condição de sermos imortais, né? Em evolução, ok? E essa evolução se dando por meio das múltiplas existências físicas que temos. Então, nós, como espíritos, ora estamos encarnados, evoluindo, aprendendo alguma coisa, ora desencarnados, também evoluímos lá. Encarnamos, vivemos as experiências, desencarnamos, consolidamos, voltamos, vamos para o mundo espiritual e etc. Ok? Então, no aspecto filosófico, existe a grande busca de tentar entender como é que se dá esse processo. Examina os atributos de Deus, suas relações com o homem e apresenta um código moral por meio do qual a criatura vai ao encontro do seu Criador, né? Então a doutrina espírita nos ensina que nascemos, fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento e sem maldade, vamos vivendo as experiências usando o nosso livre-arbítrio, ok? E essas experiências possibilitam o nosso crescimento como criatura. E esse crescimento nos levará de volta, né, à convivência mais direta com Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, né? Então, o aspecto filosófico da doutrina espírita está todo contido no Livro dos Espíritos, tá? Que é a primeira obra da codificação. E como religião? A doutrina espírita é uma religião? Essa é a grande questão, né, que se nos apresenta. Será que é uma religião? Então vamos ver o que disseram os espíritos, né? O que deduziu, concluiu Kardec no seu elaborado estudo, né, que deu base à codificação. O espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, de consequências religiosas, ok? Essa é a grande definição do que é a doutrina espírita. Como religião, a doutrina espírita, né, se preocupa com as consequências morais do ensino científico e filosófico. É aquilo que a gente falou, é a aplicação prática na nossa vida de tudo aquilo que o estudo, né, a ciência e a filosofia, desde que buscados de uma maneira sistemática, nos apresentou, né? Buscando reviver a ética pregada por Jesus, trazida por Jesus, quando esteve encarnado conosco, né, há 2000 anos, os elementos que deverão nortear a nossa conduta enquanto seres imortais rumo ao Criador, nesse nosso retorno ao Criador decorrente da nossa evolução. No entanto, o Espiritismo não é uma religião constituída, tradicional,
estruturada com base em hierarquia terrena, rituais, sacramentos, dogmas, classes sacerdotais. A doutrina espírita não tem nada disso. Então, ela não é uma religião constituída, ok? Nesse aspecto, né? Porque se a gente pergunta qual é a estrutura eclesiástica do catolicismo, a gente sabe, né? Tem lá os padres, os diáconos, bispos, cardeais, o papa, né? Se a gente busca isso na doutrina espírita, a gente não encontra, né? A única questão que define alguma hierarquia dos seguidores da doutrina é a questão do conhecimento, um pouquinho, e da retidão moral, da prática dos ensinamentos de Jesus, só isso, né? Mas o centro espírita tem um presidente, tem que ter por uma exigência legal humana, não por uma exigência de ordem religiosa, né? Por quê? Porque o centro espírita tem um patrimônio, tem que definir algumas regras, né? Dos encarnados, né? Tem que estar adaptado às normas vigentes na região onde ele está instalado, né? As leis federais, estaduais, etc. Aqui, no caso do Brasil e de qualquer outro local, outra localidade, né? Mas não tem uma estrutura rígida, hierárquica, não tem sacramentos, não tem rituais, não tem nada disso, tá? A gente vai estudar isso. Agora, quando nós entendemos a doutrina como uma atitude de vida, um modo de proceder, usando, colocando no nosso dia a dia os conhecimentos que fomos adquirindo ao longo do tempo, né, buscando uma identificação com Deus por uma vida reta, digna e fraterna, é uma religião. Tá? Sem estrutura, sem dogmas, nem nada. Ok? E não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas, né? Tudo que a gente vê dentro da própria doutrina, que eventualmente escapa uma coisa ou outra, mas que está dogmatizado, que está ritualizado, né? Alguém falar, tem que ter uma toalha branca lá na mesa, que normalmente existe nos ambientes, não é verdade, não precisa. Pode ser uma toalha azul, verde, qualquer cor, a cor é indiferente. O que vale é o sentimento das pessoas. Então, se algumas vezes a gente acaba, por erros humanos, descambando para alguma coisa desse tipo, a gente tem que ficar atento, né? Precisa ter uma cerimônia de batismo. Não precisa ter, ok? O batismo é espiritual, tá? A gente, essa questão de precisa ter uma cerimônia de casamento, precisa ter, isso daí é ainda resquício das nossas vivências dentro de outras doutrinas, né? E que a gente já viveu antes, muito provavelmente, né? Então a gente ainda traz no nosso subconsciente algumas necessidades, mas elas não são verdadeiras, tá? Quando a gente compreende a doutrina, a sua grandiosidade, o ensinamento de Jesus na sua pureza, a gente vai entender isso, tá? Então, o aspecto religioso da doutrina foi desenvolvido por Kardec a partir das informações dos espíritos, né? E está contido em dois livros dos 5 que compõem o Pentateuco kardeciano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Evangelho segundo o Espiritismo, ele não nada mais é do que o Evangelho de Jesus, quando considerado apenas os aspectos morais do ensinamento de Jesus. Tudo o que é histórico foi suprimido do Evangelho segundo o Espiritismo. Ficou apenas com a parte moral do Evangelho. Mas é o mesmo Evangelho de Jesus, ok? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, lançado em 1864, e Céu e Inferno, lançado em agosto de 1865, ok? Então, algumas conclusões, né? A gente foi buscar no livro O que é o Espiritismo, né? Não faz parte dos 5 livros doutrinários principais,
mas é um livrinho muito simples, tá? Que fala sobre o que é a doutrina dos espíritos, né? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica com consequências morais religiosas para o homem, para a humanidade, né? Então, olha, é uma ciência de observação, é vivenciando os fenômenos, observando a regularidade, observando os pré-requisitos e as consequências que se estabeleceu, os pontos científicos da doutrina contida no livro no livro dos médiuns, ok? Por que é uma ciência de observação? Porque a espiritualidade, nós não podemos usar com a espiritualidade a mesma, o mesmo tratamento, né? As mesmas ações que a gente usa numa ciência materialista. Então, eu não posso pegar um espírito e levar para o laboratório para estudá-lo, né? Mas nas manifestações, né, observada aquela questão da, da universalidade, quando as informações vêm de uma série de espíritos, de uma série de locais, em momentos diferentes, eu tomo esse corpo de informações como verdadeiro, né? Porque ele se repete sistematicamente. E aí passa a ser, eu posso estabelecer leis que regulamentam esse fenômeno, tá? Como ciência prática, ela consiste, né, como a gente disse, nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, né, desencarnados, ok? Por meio, né, desse intercâmbio. Como filosofia, ela compreende todos os resultados morais que decorrem dessas relações. E no seu aspecto religioso, ela consiste na aplicação desses princípios, visando prioritariamente o aperfeiçoamento ético-moral, né, de cada um de nós individualmente e da humanidade como um todo. Nós evoluímos individualmente e evoluímos em conjunto, né, como sociedade, ok? Então, o Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião, apenas nesse aspecto, tá? Ao estabelecer um laço moral entre os homens, unindo-nos, né? Conduzindo-nos em direção ao Criador à medida que a gente vai evoluindo, aplicando os ensinamentos de Jesus, mediante a vivência desses ensinamentos morais do Cristo. Mas não se constitui, no sentido comum, como nós entendemos, em mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, igrejas, temos os centros espíritas, né? Mas pode acontecer eventualmente em qualquer lugar, pode ser na garagem de uma casa que a gente chame de um local de estudo da doutrina, né? Dedicado àquela situação, né? Não precisa de todo o aparato, não precisa de igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, né? Nem tampouco de uma hierarquia sacerdotal. A hierarquia na casa espírita, deixando de lado essa hierarquia comum que precisa, por exigência legal, humana, de presidente, secretário, tesoureiro e etc., conselho fiscal, essa coisa toda, né? Tirando isso, que é uma exigência humana, né? Não há nenhuma estrutura definida ou pré-definida. A única coisa que vai mostrar a posição de uma maior e melhor condição ou inferior é a questão de ordem espiritual de cada um de nós, ok? Quanto mais evoluídos nós estivermos em conhecimento, mas em vivência desse conhecimento no nosso dia a dia, tá bom? Então, isso está no ESD também, no Fundamental 1, né? Tem as páginas indicadas aí. Aí na Revista Espírita, do ano de 1868, Kardec nos traz a seguinte reflexão. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público, em geral, né, não veria aí
mais do que uma nova edição das várias doutrinas que existem e que existiram, né? De princípios absolutos em termos de matéria, em termos de fé, que levaria a ritualismos, a dogmatização, tá? Mas a doutrina espírita não é isso. Não veria mais do que uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquia, cerimônias, privilégios, que também não tem na doutrina espírita. Não o separaria das ideias de misticismo, dos abusos contra os quais tantas vezes a própria opinião da sociedade se levantou, ok? Não é nada disso, tá? Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, quer dizer, o Espírito Emmanuel diz, por intermédio de Chico Xavier, que no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, tá? No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, né? Estabelecendo a renovação definitiva do homem, ok? É o caminho que Jesus veio nos mostrar, tá? Então vamos pensar um pouquinho aqui no encadeamento lógico dos assuntos contidos nos livros doutrinários. E nós queremos destacar aqui, nesse breve estudo, a questão da lógica do conteúdo doutrinário, ok? E do encadeamento, né? Então, no Pentateuco kardeciano, nós temos 5 livros básicos, ok? Nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos a Gênese, nós temos Céu e Inferno, e nós temos o livro, vou repetir, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, mais importante talvez, o que eu estava esquecendo, né? A Gênese e depois Obras Póstumas e o Livro dos Médiuns, tá? Então vamos ver aqui a coluna central do ensinamento. O Livro dos Espíritos é o primeiro deles, tá? Ele é composto, tem também na sua introdução e prolegômenos, né, o que vem bem no começo do Livro dos Espíritos, esse aspecto serviu de base para o surgimento do livro O que é o Espiritismo, que a gente falou um pouco antes, que não é um livro doutrinário no aspecto do Pentateuco kardeciano, mas é um livro complementar, simples, para a gente poder entender o que é a doutrina espírita. Nós temos no Livro dos Espíritos, né, um núcleo central, a primeira parte desse livro, que é até o aspecto filosófico, repetimos aqui, que vai falar das causas primárias, né, da criação da humanidade, do espírito, etc, etc. E, numa parte segunda, vai falar do mundo espírita ou mundo dos espíritos, tá? Capítulo 1 a 6 de O Livro dos Espíritos. Essa primeira parte tem também as causas primárias, né? Capítulo 2, 3 e 4, principalmente, e vai falar do mundo espírita nos capítulos 9, 10 e 11, e numa parte terceira vai falar das leis morais, nos capítulos 4 e 5. Todo esse aspecto, todo esse conteúdo, né, tem também uma parte segunda, né, o mundo espírita, tem também uma parte terceira, as leis morais, capítulo 1 e 12, e uma quarta parte, que vai falar das esperanças e consolações. Então, todo esse aspecto, ele serviu de base, né? Quando a gente pega a parte segunda, o mundo espírita, capítulo 6 a 11, então, a parte segunda do núcleo central no Livro dos Espíritos serviu de base para a construção do Livro dos Médiuns, ok? A parte terceira, as leis morais, serviu de base
para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Essa parte que vai nos falar das esperanças e consolações, ela vai servir de base para a construção do livro Céu e Inferno. Era um dos nomes que eu deixei de citar anteriormente, tá? Mas vai servir de base para a construção desse livro. Então, nós já temos aqui 4 livros doutrinários dentro do Pentateuco. 5, se considerarmos esse, que não faz parte dos 5 da doutrina, que é o Espiritismo. É um livro muito simples, que vai falar da doutrina sobre o modo geral. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Livro dos Médiuns, e onde ele se relaciona com o Livro dos Espíritos. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E também que ele tem toda a sua base nas leis morais contida no Livro dos Espíritos. E temos o Céu e Inferno, que foi tirado da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que vai nos falar das esperanças e consolações, tá? E, por último, o livro A Gênese, que vai falar das causas primárias e primeiras da doutrina espírita, vai falar do mundo espírita, vai falar dessa questão também das leis morais. Então, a gente tem aqui todo um encadeamento do que nós chamamos de Pentateuco kardeciano. Ok? Então, Kardec nos diz, a partir de todo esse entendimento, que existem 3 tipos de aspectos na doutrina espírita. Aqueles que creem na manifestação espiritual e se limita a comprová-la, é aquele que tem mais interesse no fenômeno de ordem inteligente ou de ordem física, né? Que vai tentar conviver, que só tem interesse nas manifestações, quer que ocorra manifestação a todo momento, né? Esse é um tipo de espírito. Há aqueles que percebem as consequências morais da doutrina, estudaram tudo, sabem tudo, né? E etc, até percebe essas consequências morais. E tem um terceiro tipo, né? Que são aqueles que conhecem, praticam e se esforçam para viver essa moral trazida pela doutrina, né? E na fala dos espíritos, na fala de Kardec, esses são os verdadeiros espíritos, ou seja, aqueles que conhecem, por meio do estudo, da vivência, da convivência, tentam praticar, né, esses ensinamentos no seu dia a dia e se esforçam para viver essa parte moral contida no ensinamento de Jesus. Esses são os verdadeiros espíritas. Veja bem, se esforçam para viver o que conheceram, né, e por meio da prática. Significa que são perfeitos? Não. Caímos toda hora, mas nos levantamos e retomamos a nossa caminhada, tá? Esses são os verdadeiros espíritas, ok? Então, Kardec nos diz que se reconhece o espírita, o verdadeiro espírita, né, pelo seu esforço na busca de sua transformação moral, e não pelas suas virtudes ou pretensas qualidades raras nos habitantes do nosso planeta, tá? Ser espírita é se comprometer com a própria renovação interior. As nossas limitações e imperfeições são conhecidas no mundo espiritual. A misericórdia de Deus as releva, aceita, como a única coisa que a gente pode oferecer num determinado momento, mas reconhece e valoriza os nossos esforços verdadeiros na busca da nossa melhoria interior. Ok, meus amigos? Muito grato por estarem conosco, ok? Essa breve gravação faz parte dessa sequência, né? E se destina àqueles que não tiveram, eventualmente, a condição de participar do nosso encontro virtual,
ou presencial, depende do momento em que eles ocorram. Então, a todos, muita paz, muito grato por estarem buscando conosco esses conhecimentos, ok? Então, pessoal, por hora é isso, né? Muito grato aí pela participação, né? Por estarem conosco nessa busca do conhecimento trazido por Jesus, da sua moral, né? E compartilhando conosco as suas vibrações, os seus bons fluidos, que muito nos ajudam, nos auxiliam nessa busca. Então, a todos, muita paz, que os trabalhadores da obra de Jesus, os seus espíritos, né, que nos ajudam nessa caminhada, seus espíritos colaboradores, espíritos co-criadores, né, que já possuem uma capacidade para colaborar mais diretamente com Jesus na sua obra, estejam conosco, que a energia de Jesus, a sua luz, a sua paz, a sua bênção, continue nos nossos lares e continue com cada um de nós em todos os momentos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus, muito grato a todos por estarem conosco.